Considerada a religião monoteísta mais antiga do mundo, o judaísmo surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo com Abraão. No Brasil, os primeiros judeus chegaram no período de colonização junto com outros imigrantes e atualmente são mais de 100 mil vivendo no país, de acordo com o IBGE. Além da religião, a cultura judaica se mantém viva através de um conjunto de tradições passadas de geração a geração, especialmente na gastronomia, no calendário especial, nas festas e rituais. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa, acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Bom, hoje a nossa convidada é a professora Laura Seligman, que aceitou o nosso convite para conversar sobre judaísmo, professora dos cursos de jornalismo e relações internacionais. Obrigada, Laura, pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, de forma resumida, você pode dizer um pouco como foi a história do judaísmo? Como é que surgiu essa religião, Laura? Ela começa exatamente há 5.777 anos, né? É um calendário diferente, né? O calendário cristão começa, claro, com o nascimento de Jesus Cristo. O calendário judaico começa quando Abraão deixa a cidade de Ur em direção à Terra Prometida, né? Que ele tem uma visão e Deus o guia até a Terra Prometida. E isso completou agora em setembro, 5.777 anos. Este é o ano, então, atual? Este é o ano em que estamos. Ok. 5.000? 777. Ficou fácil porque é tudo 7 agora. Ok, entendi. Bacana. Então, assim, desde essa data, tem uma série de peregrinações, de diásporas, né? Por muitas vezes os judeus foram expulsos da Terra Prometida e voltaram. Então, é uma série de mudanças, de andanças na região, lá de onde é hoje o Oriente, considerado Oriente Médio, e pelo mundo todo, já que hoje a gente pode dizer que há mais população judia fora de Israel do que dentro. Todo o território de Israel cabe, é equivalente ao território do estado do Sergipe, para ter uma ideia. Então, é muito pequeno. Ok. Legal. Professora, você pode dizer para a gente quais são, de uma forma resumida, os principais valores da cultura judaica? Bom, assim, é uma religião bem complexa, mas eu vou trazer alguns, né? O primeiro valor e mais importante é o da educação, né? É muito importante para todas as famílias judaicas que os seus descendentes estudem, né? E tanto a própria religião quanto a formação geral, né, profissional e em cultura geral. Tanto é que o estudo da Torá, né, do livro sagrado, dura um ano inteiro e se renova todo ano. Agora, por exemplo, estamos comemorando uma festa que se chama Simchat Torá, ou traduzindo livremente, a alegria da Torá, que é quando se acaba o estudo de um ano e começa de novo. O Torá é a principal literatura da religião. É o livro sagrado, né? Sagrado. Onde está o Pentateuco, né? Os 5 livros escritos por Moisés, muito mais tarde, né, do que Abraão. Ele escreve durante a sua peregrinação no deserto, quando vai do Egito, também para a Terra Prometida, né? Para Canaã, a terra do leite e do mel. Mas outro valor importante é o valor da família, né? Então, assim, há um papel para cada um dentro da família judaica, né? Então, muito se discute hoje a questão de gênero, né? Todo o controle da casa e o controle dos filhos, da educação dos filhos, de sua formação, é atribuição feminina. Mas, claro, hoje em dia não tem mais isso. As famílias são de onde elas são e têm a sua complexidade, a sua característica, mas os princípios judaicos dizem isso, que é uma responsabilidade da mulher porque ela tem mais capacidade para fazê-lo. Não é assim um segundo plano, pelo contrário, né? E é bem interessante. A mulher tem um papel importante em toda a liturgia e também
na constituição, né, da família judaica. Por isso, talvez, os personagens femininos na cultura internacional são super fortes sempre. São na própria história judaica. Tem a história, no início do ano, perto de quando a gente comemora o Carnaval, tem uma festa que chama Purim, que é uma espécie de carnaval, que é uma festa mais alegre do calendário judaico, que tem muito a ver com a história de um rei que em hebraico é Ahasverosh, em outra língua latina tem outro nome, mas um rei que cedeu a um ministro dele e ia subjugar, e uma mulher é que salva toda a população judaica, né, que é a rainha Esther, que era uma rainha já assimilada, né, mas a mulher tem um papel bem importante. Agora, se tem uma questão que sempre me marcou, é a questão da benemerência, né? As crianças são ensinadas desde muito pequenos a fazer a caridade. Olha. Então, eu me lembro que no colégio, eu estudei no Colégio Israelita, em Porto Alegre, Colégio Israelita Brasileiro, e a gente recebia um cofrinho todo ano, numa determinada época, que a gente enchia com prazer, aquele ano que era o dinheiro da caridade. E sempre se ensinou, é engraçado que assim a gente, sem nem pensar muito nisso, vai ensinando aos filhos, que vão ensinando, e é bem bacana. É bem presente na sua vida essa cultura, então, Laura? Sempre foi muito presente. Eu tenho 2 irmãos que moram em Israel, vivem lá já há décadas. Que bacana, muito legal. E assim, você percebe muita transformação desses princípios, dessas ações que estão mais diretamente vinculadas à religião, ao judaísmo? No Brasil, mudou muita coisa pelo fato de o Brasil sempre dá o seu tom, né, para todas as coisas, enfim. Como é que você vê isso? Muda sim, claro, né? Porque tem que se adaptar um pouco aos lugares em que se vive, né? Porque se perguntar assim, Laura, você é judia ou brasileira? Eu sou as duas coisas, né? Ok. Eu pertenço assim, o judaísmo é mais do que uma religião, né? Se constitui como um povo, mas eu sou brasileira. Sempre fui, nasci aqui, meu pai, minha mãe, meus avós não, né? São imigrantes, mas e também judia. Então a gente vai dando sempre a pincelada das cores. Mas todas as religiões mudaram ao longo da história. Então o judaísmo não fica atrás também. A gente tem no Rio de Janeiro um rabino que é surfista, né? É bem bacana. Okay. Então isso é legal porque não deixa as pessoas se afastarem por uma visão muito reacionária da religião. Certo. Né? Professora, além do ponto religioso, quais são os outros aspectos fortes da cultura judaica? Então, o judaísmo, como eu falei, né, não é só uma religião, é um povo. Então, durante toda essa história que a gente falou, que começa assim, com 1777 anos, ele tem uma série de agressões a esse grupo por diversos povos, por romanos, por babilônios, por assírios, e assim vai, né? O mais conhecido, porque é o mais recente na história, é do Holocausto nazista, né? Na Alemanha, durante a Segunda Guerra, que provoca até a Segunda Guerra, né? Parece que todas essas agressões reforçam, né, o grupo. Então, assim, tem um grande espírito de união, de solidariedade. Acho que isso é importante, sabe, falar. Não é um grupo fechado, tanto é que eu que casei 2 vezes, casei com 2 não-judeus, né, com cristãos. Não é um grupo fechado, isso foi se modificando, já foi uma questão importante, mas eu acho que o que há de mais importante é esse sentimento de grupo, de união, de solidariedade de um com o outro, e também um papel importante na história do mundo. Se a gente olhar, por exemplo, a quantidade de prêmios Nobel em todas as áreas, tem uma série de judeus. Muito, muito presente mesmo. Então, é porque é diferente? Não, é pela questão educacional aquela. Eu me lembro de meu pai morreu, eu era muito criança, mas ele dizia assim, não falta, pode faltar qualquer coisa. Nunca faltou nada, mas pode faltar qualquer coisa, menos um livro nessa casa. E o livro ocupava sempre um espaço muito importante na casa.
bem exposto, à disposição, em grande número, e isso foi fazendo a diferença para todos que estudaram, né? Bacana. Laura, agora, já que você falou da educação, como é a educação nesse viés, né, proposto pelo judaísmo, né? Tanto em casa quanto na escola, o que você aponta como diferenciais na educação? Eu acho que é uma educação libertadora, assim, sabe? Não é opressora para as crianças. As crianças têm um papel importante na educação e nas festividades. Com o que equivale no cristianismo, no catolicismo, perdão, a primeira comunhão, né? Para os meninos, que é a maioridade religiosa, certo. se pode dizer, né? Para os meninos é feito aos 13 anos, para as meninas aos 12. Ó. Aí mais um indicativo que a menina amadurece mais cedo. Ela tem condição 1 ano antes dos meninos de ser considerada maior perante a religião. E nesse sentido, assim, nas festas, né? As crianças têm um papel importante de leitura dos livros, de participação, de fazer as bênçãos, sempre presente. E também o incentivo a que o estudo nunca cesse, né? Então, assim, e é bacana a gente ver o reconhecimento de um no outro. Né? Eu estudei no Colégio Israelita do jardim de infância até o último ano. 3º ano, na época era 2º grau, hoje é ensino médio. E essa união vai se fortalecendo, então tem gente que estudou a vida toda junto. Então, a gente passa anos sem se ver, mas se reconhece como irmãos. Bacana. Então, isso é bem importante para mim e para todos. Legal. Muito bem, professora, existem vertentes dentro do judaísmo. Você pode explicar para a gente a diferença entre elas? Olha, a principal divisão, existem muitas, né? Principalmente pela questão política também. Mas na questão religiosa existem 2, que é o hassidismo, que são os ortodoxos, e os demais, né? Os hassid, ou ortodoxos, como queiram, eles levam, assim, mais ao pé da letra algumas coisas, mas apesar de se vestirem de preto, com capotes grandes, chapéus, cabelos e barbas compridos, é uma ala muito alegre. Eles dançam muito, até tem a expressão, tá feliz como um Hassid, porque eles dançam e cantam, tudo é muito alegre, mas tem algumas, por exemplo, em Israel tem um bairro deles em que não se ouse passar durante o Shabat, que é o dia sagrado, de carro ou fazendo alguma coisa que se não deva fazer no Shabat, que joga pedra mesmo. Né? Olha só. Se levam muito a sério. Mas, normalmente, eles são muito alegres e tem muita comida, né? Tem a brincadeira qual é a diferença da mãe italiana e da mãe judia. A mãe italiana diz assim: come, senão eu te mato. E a mãe judia diz: come, senão eu me mato. Que é muito mais dramática. Muito importante para ela. É dramática. A mãe judia é dramática. Entendi. E aí a gente é mesmo. Então, assim, sempre a gente está fazendo comidinhas, coisas. Parece que é uma alegria encher os outros. Aliás, essa é uma outra característica que a gente vê bastante na cultura pop, né? Nos filmes e tudo mais. A coisa da comida, a importância e comidas muito saborosas, pelo que a gente sabe. Estados Unidos tem bairros inteiros ali com propostas até turísticas para quem quer conhecer a comida. Vários lugares no mundo, né? Tem em Praga, tem em Paris, tem um bairro legal, né? Também. Legal. Então, fala um pouquinho sobre a gastronomia típica do judaísmo. Tu sabe que é tudo uma delícia, mas é engraçado de ver que essa questão na verdade não é engraçado, é triste, depois que eu falei que me dei conta, essa questão de ter que ter muita comida é exatamente pelos períodos de guerra, né? Então tu vai ver assim, de onde vieram meus parentes, né? Lá do leste europeu. Tem muita comida com batata e beterraba. Por que tem tanta comida com batata? Porque é só o que tinha para comer. Batata, farinha, tem delícias, né? Tem um pastel, a gente chama de pastel para ter mais claro, mas ele é fervido. É como se fosse um raviolão grandão, parecido com o pirogue polonês, certo, né?
que é basicamente farinha recheada com batata. Ah, é uma delícia, a gente bota molho. Mas isso é de um período em que não se tinha nada de comer. As pessoas eram muito pobres. E aí, isso gerou uma gastronomia do aproveitamento. Mas hoje em dia, claro, tem... Chiquérrimas, coisas chiquérrimas. Tem coisas muito deliciosas, né? Fala um prato que é típico hoje, contemporâneo dessa cultura. Tem uma que chama belintzes. É uma panqueca recheada de nata. Chora, senta e chora comendo, né? E assim, muitas coisas. Cada festividade tem um prato diferente, assim, que é característico. Então, na Páscoa judaica, que se come o pão ázimo, que a gente chama de matzá, tem pratos que se faz com aquilo. Tem um bolinho que a minha mãe fazia, que era maravilhoso. Ainda não ousei fazê-lo sozinha. Pois é. Era com a farinha desse pão. Ah, entendi. Que é o pão não fermentado. Né? Ok. Laura, e hoje, para você poder degustar tudo isso, só fazendo em casa mesmo, né? Ou não? Não, nas capitais, nas grandes cidades. Mas por aqui não, né? Aqui não. Aqui só indo lá em casa. Mas nas capitais? Nas capitais tem restaurantes. Então, São Paulo, que é a maior comunidade brasileira, tem muitos restaurantes, tem essas teleentrega de comida, tem rotisserie só de comida judaica, né? E nas festividades, faz específico para ceias, né? Mas fora disso, o gostinho da comida da mãe, da avó, é insuperável. Mas o restaurante supre né, à vontade. Tá certo. Fazemos um intervalinho, já voltamos a conversar com a professora Laura Seligman. Estamos falando sobre a cultura judaica. Já estamos de volta hoje, a nossa convidada é a professora Laura Seligman. Estamos conversando sobre a cultura judaica. Muito bem, professora, no intervalo que você falou a respeito de nomes, eu queria perguntar como é que é feita a escolha do nome das crianças dentro da cultura judaica? Então, em relação ao nome do país, claro, a gente está no Brasil, todo mundo tem um nome, né? Meu nome é Laura, em homenagem a uma amiga da minha mãe que morreu. Aliás, isso em relação ao nome brasileiro, que é o nome de registro, tudo, tem uma curiosidade, não se dá nome de pessoa viva. Então, você não vai ver Júnior. Não tem judeu júnior, a não ser que o pai tenha morrido antes dele nascer, né? Durante a gravidez. Só se homenageia parentes mortos, é de mau agouro até dar nome de gente viva. Mas não existe o batismo. Então, para os meninos tem a circuncisão, né? E aqui tem uma cerimônia religiosa. Hoje não é mais o rabino que faz, é o médico. O rabino só faz a parte religiosa e o médico corta, né? Ah, que bom. Né? Ou já foi rabino. Olha só. E para as meninas também não tem um batismo. Então, o que se faz? A mãe leva um bolo muito doce de mel, que é uma delícia, à sinagoga, né? E aí a gente homenageia com um nome em Yiddish, que é o dialeto dos judeus do leste europeu, ou em hebraico, né? O meu nome que eu recebi é Brahá, que é bênção. É um nome muito bonito. É sempre um nome assim, homenageia a minha irmã, é Libe. Libe é amor, mas era também o nome da nossa bisavó. Certo. Então, assim, é bacana que tem sempre uma homenagem, também tem um nome que é o nome da religião, né? E na sua família utilizam esse nome? Não, né? A gente como sabe é simbólico. Um do outro, assim, claro, os imigrantes, né, foi ao contrário, eles tinham como registro outro nome e tiveram que registrar um nome no Brasil. Por exemplo, meu avô chamava Haim, quer dizer vidas, é lindo. Quando se brinda, se fala Lehaim, as vidas, né? Mas ficou Jaime, né? Então, assim, que vai. adequar. Bacana. Bom, a gente falava um pouco também sobre gastronomia, né? Acho que estou com fome, né? Vou voltar para esse assunto. Mas, Laura, existem alguns elementos típicos da culinária judaica? O que não pode faltar na cozinha de alguém que vai fazer uma Tem coisas que não pode judaica? ter, se a pessoa for religiosa, assim, que leve tudo muito a sério, que siga todas as... Porque existe uma lei chamada Lei da Kashrut. As pessoas já devem ter ouvido, isso é kasher, ou kosher, ou não é kasher. É essa lei. Sim. Então, assim, por exemplo, um animal, ao ser abatido, não pode sofrer. Tem que ser um
uma morte instantânea, porque ele não pode sofrer de jeito algum. Para a carne ser comida, deve sangrar toda ela, não pode ser carne com sangue. Não se come carne de porco, nem de animais de pata fendida. É uma superstição? Não, a pata fendida deixa entrar doença, por isso que o porco não... é alguma coisa contra o porco? Eu disse, não, eu adoro, é uma delícia. Mas na época que essa lei foi criada, a peste negra se espalhou pela Europa e os judeus não adoeciam. Até parte da Inquisição perseguiu os judeus, assim, eles causaram a peste negra. Disse, não, eles só não adoeceram porque não comiam o porco. Perfeito. Outra coisa que não pode, por exemplo, aqueles Hassidim que a gente falou, os ortodoxos, não misturar carne com o leite. Mas assim, não pode nem na mesma compra. Hoje em dia, claro, também por uma tradição, mas originalmente é a forma de contaminação cruzada. Se a gente vê o pessoal da vigilância sanitária, quando vai fiscalizar, diz assim, não pode misturar isso com isso. É isso que gera bactéria. Então, sempre tem uma questão. Agora, em relação aos pratos típicos, vai depender da região de onde veio o imigrante. Quem veio da Europa, de quase toda a Europa, basicamente o leste europeu, assim, de Alemanha para o lado de lá, tem um tipo de costume. Então, tem mais aquelas farinhas, as batatas, né? A beterraba, porque era o que adoçava. Açúcar era de beterraba, não de cana. Nata, muito isso, né? O que tinha. Quem veio ou da Turquia para o lado de lá, para Israel, ou da Península Arábica ali, da Península Ibérica, né, Portugal, aí é outro tipo, né, que são os primeiros que eu falei são os judeus Ashkenazim e os outros são os Sefaradim. E aí é outro tipo, aí está mais perto do árabe, pela influência árabe. Mas aí cada um vai ter um tipo de influência. Professora, você citou rapidamente no último bloco a questão do casamento. Eu queria saber como é que funciona quando uma pessoa de fora da cultura vai entrar numa família judaica. Tem algum tipo de ritual, procedimentos que ele precisa seguir para fazer parte da religião e até mesmo da família? Para fazer parte da família, depende da família, né? Assim, agora, para fazer parte, se ela quer se converter ao judaísmo, sim. Não basta dizer eu quero ser judeu. Tem um período muito longo de estudo, tem que estudar. E tem uma série de liturgia, por exemplo, tem um banho de purificação, para falar de coisas exóticas, assim, tem um banho de purificação que tem que ser feito, né? Mas basicamente é um período de estudo, que aí vai sendo acompanhado pelo rabino, porque a gente fala rabino como uma coisa só. Mas tem vários tipos. Tem um que é o cantor, que é o Hazan, né? Que ele vai nas cerimônias cantar as preces, quase todas são cantadas. Tem outro que é o Shoiret, que é o que faz a liturgia. Tem que matar o animal, tem que fazer essas coisas. E tem o responsável pelos estudos, que são os professores, e aí ele vai acompanhar alguém. Mas assim... Tem famílias que até hoje são mais resistentes, mas a maioria não, né? A maioria recebe agora, de braços abertos desde que seja respeitada, né? Claro, bacana isso. Agora, a influência do povo judeu é algo também que se discute muito, né, Laura? Tanto que se diz que as maiores riquezas do mundo estão nas mãos de pessoas que fazem parte desse povo, enfim... E você sabe que isso é um grande mito, né? Pois é, eu trouxe à tona porque é algo muito comentado. É um dos mitos, né? De que as grandes fortunas estão na mão dos judeus. Eu disse, olha, se a gente parar para pensar em quantidade de judeus e de não judeus que tem no mundo, seria impossível, né? Assim, ou então que a mídia está na mão dos judeus também. Tem várias também, é mais um mito, né? Assim. Pois é, mas eu ia te perguntar sobre Israel, já que você disse que você tem irmãos morando lá, né? 2 irmãos, cunhada, e Israel sobrinhos. Realmente passou a ser referência mundial em vários aspectos, né? Como é que você vê isso, essa expansão desse povo, dessa cultura? Como é que as coisas estão funcionando lá? A questão da educação, né? Hoje a gente tem, por exemplo, na área tecnológica, a gente tem 2 universidades de referência no mundo. Uma todo mundo sabe dizer o nome, é o MIT, né, em Boston,
nos Estados Unidos. A outra chama Ternion e fica em Tel Aviv. Onde que estão os escritórios da Microsoft, por exemplo, fora dos Estados Unidos? Estão em Israel gerando. E assim, várias invenções na área médica, na área tecnológica. O smartphone é uma invenção israelense, né? Entre outras coisas. A irrigação, hoje em dia todo mundo irriga a agricultura, né? Como é que é esse sistema automático de irrigação? Foi desenvolvido em Israel, que tem uma terra fértil, tinha uma terra fértil muito pequena, mas hoje em dia se produz de tudo em pleno deserto. Então, assim, o estudo é muito importante e tem muitas universidades, assim, e se recebe estudantes do mundo inteiro, judeus ou não judeus, para estudar, inclusive com bolsa, né? É importante que isso aconteça. Então, é a área de referência na área de geração de alimentos. Eu tenho um irmão que estudou, mora lá porque foi estudar engenharia de alimentos lá. Ele dá consultoria hoje no mundo todo, está de boa, viajando pelo mundo, né? Na área tecnológica e na área da saúde, principalmente. Bacana. Temos 1 minuto, Lucas. 1 minuto? Agora me deixaram aqui... Vamos falar então de música, por que não? Professora, quais são os elementos da parte artística e principalmente musical na cultura judaica? A música é muito importante, mas antes da música veio o teatro. Meu avô, que veio no início do século passado, fazia teatro. Olha só, né? Quando, assim, hoje em dia ainda se olha com preconceito para o teatro aqui no Brasil, no início do século XX eles estavam fazendo teatro comunitário. Mas a música é muito importante. A gente tem um Hassid, que é um rapper, né? Hoje em dia é o Matziahu. Hassid é um ortodoxo, Entendi. um judeu religioso ortodoxo que é rapper e faz sucesso no mundo todo. Só procurar no YouTube, chama Matziahu. Ou seja, a música contemporânea também. A música, a dança folclórica também, a gente aprende, é bem bacana. Mistura elementos de vários países, inclusive do Oriente. E a literatura, que também é muito importante. A gente tem grandes escritores judeus que contribuem, assim, com a história da literatura no mundo. Muito bacana, Laura, conhecer um pouco da história do judaísmo através de você. Vocês, então, quando é o Ano Novo Judeu, então? Já foi, agora em setembro. Foi em setembro agora. É um calendário diferente, é o calendário lunar, né? Mas dá quase sempre em setembro. Foi no início de outubro, mentira. Esse ano caiu um pouquinho depois, foi no início de outubro. Então tá, como é que a gente fala Feliz Ano Novo? Shana Tová. Olha, que tal? Shana Tová. Então, começamos já um novo ano aqui, agradecemos a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada por vir falar um assunto que tanto me é caro, né? Muito bom. Essa foi a professora Laura Seligman, dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais. Fechamos aí, Lucas? Exatamente, muito obrigado, professor, e obrigado também a você em casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.